Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês, lindonas e lindões? Hoje o que a gente vai fazer, como eu prometi no vídeo passado, é uma customização. Nós vamos transformar essa bermuda em uma outra peça, mas que ela caiba melhor no meu guarda-roupa, tá? Eu não gosto muito de bermuda, não uso muito bermuda na rua, mas é um gosto pessoal meu, então eu quero transformar essa bermuda em uma peça diferente, vamos transformá-la numa pantakurt, tá? Mas se tu tem uma calça jeans em casa, que tá meio desgastadinha já nas pernas, né, ou ela tá curta, alguma coisa do gênero, você pode cortar e aproveitar essa peça de calça jeans, tá? O que a gente vai precisar para fazer essa calça? Nós vamos precisar de uma agulha número 3, agulha de tapeçaria, uma agulha de costura com uma pontinha, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, uma pontinha maiorzinha, não sei se vai dar pra ver, tá? Mas o suficiente para que caiba um fio de algodão 295 aqui dentro, tá? De Tex 295. Tesoura. E como é uma customização, um reaproveitamento de uma peça já existente, o que a gente vai fazer? Sem combinações, tá? Mas fica a critério de vocês. Mas aqui nessa peça a gente não vai usar combinação. Nós vamos usar toda a sobra de material de Tex 295. Toda, qualquer pontinha que tiver, a gente vai usar, ó, qualquer pontinha. Eu coloquei aqui algumas amostras, mas eu vou mostrar aqui pra vocês que eu tenho, ó, uma caixinha, ó, uma caixinha com várias sobrinhas de fios. E é com esse material que a gente vai trabalhar, tá? Mesmo com a menor quantidade, a gente vai emendar e a gente vai usar para ficar uma peça bem diferente, bem a cara do verão, a cara da primavera, né? Porque agora a gente tá na primavera, então bem colorido, bem com um frescor gostoso, tá? Vamos então iniciar a nossa pantakurt? A primeira coisa que a gente vai fazer antes de iniciar a nossa customização é saber qual medida, qual o tamanho que a gente precisa, tá? Como que a gente vai fazer isso, tá? A minha bermuda, tá? Ela é aqui na cintura, aqui a cintura dela, e ela vem mais ou menos aqui assim, ó, tá? Isso aqui é a minha bermuda, tá? Essa aqui é a bermuda que eu tenho, que eu quero customizar. Bom, agora eu quero customizar a minha bermuda e quero transformar ela numa pantakurt. Vou pegar aqui a outra caneta pra gente conseguir fazer. O tamanho ideal da pantakurt é 1 palmo abaixo do joelho, tá? Então, deduz que aqui é 1 palmo mais ou menos, ela vem em média nessa altura aqui, ó, tá? Então, eu vou transformar a minha peça aqui nessa altura, ó. É por aqui que eu quero a minha peça, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso medir aqui da altura da minha bermuda até a 1 palmo do meu joelho. Como é que eu vou fazer isso? Você vai sentar. Como é que você vai medir isso, então? Você vai sentar, tá? Dobrar o teu joelho, ficar sentada como fica dobrado o joelho, vai medir 1 palmo. Ai, tá fazendo sombra aqui. Vai medir 1 palmo sentadinha abaixo do teu joelho na tua calça, tá? Veste uma calça, senta, dobra o joelho. E aí, onde deu 1 palmo, tu vai colocar um alfinete nessa pontinha aqui, ó, tá? Que é onde fechou teu 1 palmo. Aí, tu vai levantar, vai ficar de pé, retinha, vai pegar a tua trena, do início da trena, e vai deixar cair até o ponto marcado aqui do teu alfinete. E essa medida aqui é o que a gente vai precisar construir na nossa pantakurt, tá? Isso aqui vai ser a tua medida. Então, senta, dobra o joelho, pega, meça do joelho para baixo 1 palmo,
Aí deu aqui, coloca o alfinete onde deu a medida, levanta, fica de pé bem retinha, coloca a trena dessa medida aqui. Deixa eu pegar a trena aqui, ó. Pegar a fita métrica. Tu vai colocar de pé da medida da bermuda até a medida da calça. No meu caso aqui, deixa eu pegar aqui outra caneta, tá? Vamos desenhar aqui direito, tá? Eu quero uma pantacurte soltinha, tá? Eu não gosto de nada apertado, então a minha vai ser bem soltinha. A minha aqui eu vou precisar de 50 centímetros, tá? Eu ainda não defini a largura, mas eu vou precisar de 50 centímetros de altura para ter a minha pantacurte. Isso é o que a gente precisa fazer para definir o tamanho da nossa peça, tá? Que é importante, a pantacurte, normalmente ela é um palmo abaixo do joelho. Então, faz dessa maneira como eu expliquei, que daí não tem erro, vai dar direitinho. Porque se tu medir de pé, quando tu sentar, é capaz da peça ficar aqui em cima, aí fica esquisito, tá? Então, o ideal é a gente fazer essa medida sentada para ter o tamanho ideal da peça, tá bom? Vamos iniciar, então, a nossa customização? Então, pra gente começar aqui a nossa customização, o que a gente vai precisar? Eu escolhi o fio branco para combinar com a base aqui da minha peça e não aparecer tanto a minha primeira costura aqui, tá? E o que acontece? Como eu não quero perder... Deixa eu dobrar aqui, ó. Vou dobrar aqui a peça para ficar mais fácil, tá? Como eu não quero perder esse efeito do jeans aqui, ó, ao invés de eu começar com um caseado normal, eu vou usar a agulha de costura. Eu já passei aqui, ó, a linha. Vou deixar aqui no novelinho, vou puxar um tanto de fio aqui, ó, que eu não precise cortar, tá? O suficiente para dar volta. E eu vou começar da seguinte maneira, ó. Bem aqui no meio, bem no início aqui, eu vim com a minha agulha. Ó, vou dar um ponto aqui. Deixa eu puxar aqui. Ó, vou dar um pontinho aqui. Vocês desculpem os barulhos externos, tá? É um horário aqui que o pessoal tá saindo pro trabalho. E aí vai dar um pouquinho de barulho por conta do nosso alarme da porta aqui. Eu moro no térreo, então não tem como evitar esses barulhos, tá? Vocês me perdoem. Tá, e vou puxar agora pra cá o fio. Isso aqui fica aqui porque depois a gente vai usar, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou virar aqui, ó, pra ficar mais fácil, tá? Ó, eu vou deixar um espaço aqui, um meio dedo, e eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar desse lado sempre um pontinho pequenininho. E aí eu dou um espaço, ó, dou um espaço porque esse espaço eu preciso trabalhar aqui dentro, tá? E vou puxar a minha linha. É um alinhavo, tá? Nada mais do que um alinhavo. É isso que a gente vai precisar fazer para iniciar a nossa customização, tá? Ó, eu vou fazer isso no contorno todinho da minha peça. É bem simples. Só faz devagar pelo seguinte, para que esses pontos tenham razoavelmente a mesma distância, tá? O mais próximo possível, né? Lembrando que a gente tá fazendo um trabalho manual, então não necessariamente vai ficar igualzinho, um pontinho igual o outro, né? Ó, nós vamos fazendo isso em toda a circunferência da perna, tá? É isso aqui, basicamente é isso aqui que a gente vai fazer. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui. Eu tô num cenário diferente, porque a minha mesa onde eu tenho gravado os vídeos pra vocês, ela não é tão larga, então eu tô aqui na cozinha hoje, e aí eu tô acomodada um pouquinho diferente, tá? Ó. Dessa forma aqui, nós vamos fazer em toda... Opa, já tava dando um ponto maior aqui. Ó. Tá? É isso aqui, basicamente é isso aqui. Nós vamos fazer isso até chegar aqui na pontinha de novo. Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente fazer juntas. Eu vou continuar fazendo aqui os meus pontinhos, e aí quando eu chegar aqui ao final, eu volto pra gente continuar. Eu vou continuar fazendo aqui o restante do alinhavo,
E aí, quando eu chegar aqui nessa outra extremidade aqui da peça, eu volto pra gente concluir junto e já dar início, então, à perna, né, da nossa panturrilha, tá? Porque aqui é nada mais com um alinhavo simples, tentando manter sempre a distância uma distância de um dedo, meio dedo daqui da parte do desfiadinho, tá? No caso, eu estou fazendo assim porque a minha tem o desfiado, mas se tu cortar a calça, se tu quiser fazer um caseado, tipo caseado de paninho de prato, também dá, tá? Eu, no caso, não quis perder esse efeito do jeans, tá bom? Vou concluir aqui e em seguida eu volto pra gente continuar. Chegamos aqui, ó, já fiz toda a volta aqui da bermuda, tá? E agora a gente tá aqui no finalzinho, ó, bem na pontinha. Aqui a gente iniciou e aqui é o finalzinho, tá? O que a gente vai fazer? Tá? Nós vamos aqui, ó, concluir a nossa peça, tá? A gente vai vir com o pontinho pra cá. Vamos voltar aqui. Ó. E agora a gente vai, ó, aqui, sair da tela, desculpa, sair do foco. Ó, eu vou arrematar aqui muito bem a minha peça, tá? Ó. Vou arrematar aqui, pra que ela não se abra de jeito nenhum, tá? Eu não posso que esse fio aqui se abra, tá? E vou deixar ele paradinho aqui, tá? Vou dar um arremate aqui e vou deixar ele aqui, esse fio parado. Vou cortar aqui um pedaço, tá? Porque a gente não vai precisar que ele fique tão grande aqui, pra depois a gente fazer um acabamento, tá? Lembrando sempre de dar uma bela esticada aqui assim, ó, no fio, ó, pra que não fique esticado, pra que a peça não fica encolhidinha, tá? Vamos, então, agora começar o nosso crochê. Vamos começar, então, aqui o crochê agora na nossa peça, tá? O que a gente vai fazer? Deixa eu dar espaço aqui. Nós vamos virar a nossa peça do avesso, tá? Pra gente conseguir trabalhar aqui, começar o nosso trabalho pelo avesso, começar o nosso crochê pelo avesso, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar dentro de cada um desses alinhavos aqui, tá? Vamos começar da seguinte maneira, ó, bem aqui como é que a gente fala, o fundilho, né, da calça, na costura interna aqui de dentro da calça, onde a gente vai começar, para que os nossos acabamentos fiquem sempre na parte interna das nossas pernas, tá? Então, vamos lá. Bem aqui no início, ó, eu tenho, deixa eu virar aqui, ó, eu tenho um ponto aqui, tá? A minha linha tava aqui, eu trouxe ela até aqui na pontinha, tá? Pra que eu não começasse a trabalhar daqui pra lá. Eu queria trabalhar do meu lado direito ao esquerdo, tá? Em direção à direita e à esquerda. Ó, então, vou levantar 3 correntinhas e vou fazer aqui dentro um ponto alto, tá? Isso. Não vou dar nenhuma correntinha agora, vou só trabalhando esses 2 pontos altos dentro de cada alinhavo, tá bom? Nós vamos fazer alguns aumentos, mas depois, não agora, tá? E eu vou trabalhar assim em toda a circunferência da perna, tá? 2 pontos altos para cada pontinho de alinhavo interno que tem aqui na barra aqui na minha bermuda, né? Ó. Ou na calça que você cortou, quer dar uma cara nova, ó. Quando ficou ruim de pegar assim, ó, abre e vem com a agulha por baixo. Não estica demais, tá? Pra não deixar a peça mal acomodada, tá? Ó, e assim a gente vai fazendo por toda a circunferência da perna, tá? Eu vou concluir aqui a minha e aí eu volto pra gente seguir as outras carreiras, tá? Vai fazendo dessa forma até chegar aqui na ponta, tá? Vamos fazer toda a circunferência e quando a gente chegar aqui, nós vamos levantar a segunda carreira da mesma maneira, tá? Nós vamos trabalhar assim
por 3 a 4 carreiras, tá? A gente vai ter que ir sentindo a necessidade de pontos da nossa calça, tá? Se você fizer esses pontos e achar que a largura é o suficiente, beleza, continua trabalhando assim. Mas se tu quiser mais larguinho, que é o meu caso, eu vou querer uma calça mais larguinha, eu vou aumentar um pouquinho, tá bom? Então eu vou continuar aqui agora na circunferência da perna e quando eu chegar ali no final, eu volto para que a gente continue fazendo a segunda carreira juntos, tá? Quando eu chegar aqui, eu volto. Chegamos aqui ao finalzinho, ó, e o que que a gente vai fazer? Nós vamos levantar aqui, nessa extensãozinha que a gente fez, os últimos 2 pontos, tá? Os 2 pontos altos. E aqui, 1, 2, na terceira correntinha, eu vou levantar aqui o meu ponto, tá? O meu ponto alto. E agora, eu vou virar, eu não vou trabalhar de forma circular, tá? Eu vou trabalhar ida e vinda, tá? Eu vou fazer esse processo o tempo todo, tá bom? O que que eu vou fazer agora? Eu vou levantar aqui 3 correntinhas e novamente um ponto alto, só que agora no intervalo aqui, ó, dos meus 2 pontos, tá? Ó, sem nada de aumento ainda, tá? Apenas os 2 pontos altos dentro de cada espaço que a gente teve ali, ó, tá? Dessa forma a gente vai trabalhar. Bem simples. Vocês sabem que eu gosto de trabalhar com os pontos base do crochê, os bem simples, porque como eu uso muita cor e aqui a gente vai brincar bastante com as cores, eu escolhi uma base de ponto, né, bem simples, tá? Eu quero chegar aqui ao final do fio porque eu quero fazer a emenda junto com vocês. Vamos lá, ó. No intervalo de cada 2 pontos, eu faço os 2 pontos altos. Cada intervalo, 2 pontos altos. Ó. Estão conseguindo ver direitinho? Vamos lá. Mais um pouquinho aqui, tá? Vou terminar, quando chega quase no finalzinho aqui desse fio, eu volto aqui para que a gente possa fazer a troca de fio juntos. Chegamos aqui, o fiozinho tá quase no fim, ó, tá? E eu quero agora colocar uma outra cor. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou escolher essa cor aqui, eu vou aproximar um pouco para que fique melhor para vocês verem, tá? Deixa eu puxar aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou puxar, pegar essa pontinha e esse fio, tá? Opa, saindo aqui, os 2 fios, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou deixar os 2 dessa forma, ó. Eu vou dar um nó com o fio laranja no fio branco e vou pegar a outra ponta do branco e vou dar um nó com ele no fio laranja, tá? Ó, bem simples. Um nozinho, tá? Ó. Tá vendo? Eu tenho aqui ó, o laranja amarradinho no branco e o branco amarradinho no laranja. O que que eu vou fazer agora? Eu vou puxar os 2 bem forte, ó, bem firme. Puxa e vou cortar aqui as 2 pontinhas. A maioria das pessoas sabem que eu gosto de trabalhar e deixar as pontas dos fios aparentes, mas nesse caso, nessa peça a gente não vai, tá? Ó, e eu vou cortar aqui, ó, bem rente, ó. Pode cortar bem rente, não tenha medo, tá? Ó, cortei as 2 pontinhas e fiquei aqui com um nozinho. Esse nó, ó, ele não abre, tá? Ó. Ele não abre, então uma ótima emenda para depois não ter aquele monte de arremate no nosso trabalho. E aí a gente continua trabalhando aqui o nosso crochê, ó. Vê? Vou mostrar para vocês como fica super legal. Deixa eu aproximar aqui. Ó, aqui é a nossa emenda, ó. Trabalhar aqui mais um pontinho
Não temos arremate do lado de cá e não temos arremate do lado de cá. Uma forma bem bacana da gente emendar os nossos fios, que é o que a gente vai fazer bastante aqui nesse trabalho, e a gente não tem aquele tanto de emenda depois para fazer. Tem que parar, vocês podem de repente até achar chatinho ter que parar e fazer sem emenda, mas vale a pena porque depois no resultado final tu tá com um trabalho super bonito, bem colorido e tu faz todo o reaproveitamento de fio, tá? Aqui a gente vai brincar com as cores, tá? Nós não vamos escolher, definir, e agora tal cor, não. Vamos usar todas as cores que a gente tem. Vamos ir pegando e colocando, vamos brincar, é para ser divertido. Eu tenho certeza que vai sair uma peça bem colorida, bem diferente, que vocês vão gostar, tá bom? Eu vou trabalhar agora, terminar essa carreira aqui com esses pontos e a carreira seguinte trabalhando 2 pontos altos em cada intervalo dos outros 2 pontos altos, tá? E aí, depois que eu terminar essas carreiras, a gente vai fazer um aumento, tá? A gente vai aumentar, porque eu quero a perna da minha calça bem soltinha, tá? Ó, aqui. Nós vamos trabalhar isso, ó, 2 e 2 dentro de cada intervalo. Ó, a gente pula os 2 pontos altos. Opa, tô saindo da tela. A gente pula os 2 pontos altos e faz no intervalo aqui do ponto alto seguinte, ó. Não tem correntinha aqui separando, tá? É somente os pontos altos, tá? Vamos fazer isso, terminar essa carreira e a carreira seguinte, e aí depois a gente vê se há necessidade de aumento ou não, tá bom? Eu volto aqui com vocês em seguida, assim que eu tiver já as 3 carreiras prontas. Trabalhamos aqui a terceira carreira. E agora eu iria fazer um aumento, tá? Mas o que eu percebi aqui na minha peça? E uma coisa que vocês têm que analisar, tá? A minha peça, eu percebi que a largura dela está suficiente, ó. Quando eu estico, vai ficar o suficiente. Então, eu não vou precisar fazer aumentos durante a perna da minha calça, porque aqui vai ter a largura que eu preciso, ó. Eu quero ela bem soltinha e eu vou ter isso aqui na minha peça. Então, nós não vamos fazer aumento, a gente vai continuar trabalhando da mesma forma que a gente trabalhou essas 3 carreiras, tá? Nós vamos trabalhar aqui, ó, vamos levantar, continuar aqui com o fio. A gente vai continuar levantando as 3 correntinhas. Vou trabalhar aqui 2 pontos no intervalo os pontos altos, ó. Não tem correntinha de intervalo, ó, e vou fazendo isso por toda a circunferência da perna, tá? Eu já virei aqui, ó, a peça do lado direito, tá? Nós vamos trabalhar agora deste lado, ó. Aqui é a frente, é o lado certinho da minha calça. Eu deixei esse efeito aqui, depois lá no finalzinho, na hora do acabamento, a gente vai fazer um detalhe aqui na peça, tá? Mas eu queria esse efeito aqui da calça jeans, né, da bermuda na peça, eu não queria perder esse efeito aqui do jeans, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou continuar trabalhando esses 2 pontos altos no intervalo aqui de cada... no intervalo de cada ponto na parte da carreira anterior. E eu vou trabalhar por 45 centímetros dessa forma, tá? Opa, aqui já tem que alternar a cor, ó. Vamos colocar uma cor aqui. Vamos escolher... Vamos pôr um azul escuro, ó. Vamos pegar aqui o azul escuro, ó. Tá? Eu vou mostrar aqui de novo como é que eu fiz para prender o fio. Ó. A gente amarra o fio azul no fio laranja e amarra o laranja no azul. Aqui. Ó, temos assim, ó. Agora eu puxo e vou cortar as pontinhas, tá? Pra ter o meu nó invisível, ó. Corto bem rente. Não precisa ter medo, tá? Porque não vai abrir.
tá bom? E vou continuar aqui o meu trabalho. Dessa forma, eu vou ir incluindo as cores de maneira bem aleatória, tá? Eu não vou ficar escolhendo as cores, eu vou usar toda a sobrinha de material que eu tenho e vou ir usando aqui na minha peça para ficar uma peça bem colorida, bem divertida, a cara da primavera, né? E com um arzinho do verão, né? Aquela peça bem descolada, bem descontraída, né? Que tem tudo a ver com o nosso feito à mão, tem tudo a ver com o nosso handmade, tá? Dessa forma aqui, eu vou trabalhar toda a perna da minha calça até eu obter os meus 45 centímetros. Por quê? Eu preciso de 50 centímetros, mas o que que acontece? O fio sempre pesa e cede, então eu vou deixar 5 centímetros para que, se a minha calça ceder um pouquinho, vai alcançar os meus 50 centímetros. E, gente, vai por mim, ela vai pesar, ela vai ceder um pouquinho, tá? Conforme a calça vai aumentando, a perna vai aumentando, ela vai ceder um pouco e a gente vai ter esses outros 5 centímetros por conta do fio de algodão ceder um pouco, tá? Mas analisa teu ponto, a agulha que tu tá trabalhando, tá? E se eu passar um pouquinho do tamanho necessário da tua peça, né, da tua perna, não tem problema, tá? O legal é não ficar curta, tá? O importante é ela tá sempre um palmo abaixo do joelho. Daí, se ficar um pouquinho maior, não tem problema, tá? Eu vou fazer os meus 45 centímetros. Quando estiver pronta, eu volto aqui pra gente fazer o acabamento da perna no finalzinho do nosso trabalho. E aí eu vou fazer a outra perna igual, tá? Eu já adiantei aqui na outra perna, ó, a minha costura, tá? E aí depois a gente volta para fazer junta a outra perna, exatamente igual a essa, tá? Vou fazer aqui os meus 45 centímetros, quando estiver pronto eu volto pro acabamento da perna da nossa pantacurte. Chegamos aqui no tamanho que a gente precisa para fazer agora a barrinha aqui da nossa calça. Eu já antecipei aqui e fiz a outra perna, tá? Ela já tá pronta aqui, ó, exatamente como eu fiz a primeira, tá? E eu fiz aqui um barradinho, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para aproximar. Ó, o que eu fiz, ó? Eu fiz um leque, ó, de 1 ponto baixo, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos e aqui um ponto baixo, ó. Bem tranquilo, bem fácil. Nós vamos fazer isso juntas agora, tá? Eu ia gravar a outra perna aqui pra gente fazer juntas, mas como é básica, é igual a primeira que a gente fez, eu achei que seria desnecessário alongar tanto o vídeo, sendo que a gente já tá fazendo juntas aqui a nossa primeira perna, né? Ó, eu trabalhei aqui os centímetros que eu precisava, ó, o tamanho que eu queria, tá? E agora eu vou fazer o biquinho. Vocês podem ver que eu brinquei bastante aqui com as cores, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui o acabamento da nossa calça, tá? Tô terminando aqui a minha carreira. E aqui no acabamento eu vou usar o mesmo tom de azul que eu usei numa perna aqui. Mas se tu quiser fazer colorido e usar outra cor, não tem problema nenhum, tá? Vamos lá. Ó. Vamos 2 pontos altos. E vamos puxar aqui, ó. Pronto. Deixa eu virar. Virar aqui meu trabalho. E agora eu vou começar a fazer o meu acabamento aqui na minha calça. Gente, vocês não levem em conta o barulho da porta, tá? Porque é térreo e as pessoas saem e entram o tempo todo, então não tem jeito não, tá? Vai acabar ficando esse barulho mesmo. Vou aproximar aqui pra gente ver. Como é que nós vamos fazer, ó? Deixa eu fazer aqui de novo. Que eu fiquei falando e não expliquei. Nós vamos levantar uma correntinha, um ponto baixo. Vamos falhar 2 pontos altos, laçada, e nós vamos fazer aqui, ó, 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas. 1, 2, 3, no mesmo espaço, tá? Nós vamos fazer isso aqui, ó, tá? Vou falhar novamente 2 pontos altos,
um ponto baixo e de novo falho 2 e o meu leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos de novo, tá? E nós vamos fazer assim por toda a carreira, ó. Falha 2, um ponto baixo. E vai ficando assim, ó. Bem simples, tá? Não tem mistério nenhum, tá? Nós vamos fazer isso aqui em toda a carreira. Ó, de novo, 3 pontos altos, 2 correntinhas, no mesmo espaço, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ui, escapou. 3. De novo, falha 2, ponto baixo. Ó, e a gente vai fazer isso em toda a circunferência aqui da boca da calça. Quando chegar aqui, a gente corta o fio e tá pronta as pernas da calça. Daí a gente vai fazer o acabamento do bolso, tá? Eu vou concluir aqui a minha calça. Ui, tô saindo do foco aqui, desculpa, gurias. Ó, vou concluir aqui a minha calça, essa base aqui, e aí eu volto pra gente cortar o fio e fazer o bolso, certo? Chegando aqui no final, vou arrematar aqui o fio. Ó, arremato, vou cortar. Ui, cuidado. Pronto. Vou puxar aqui e já vou esconder aqui a pontinha, tá? Ó, já vamos esconder aqui, ó. Aqui por dentro, aliás, aqui, ó. Pra não aparecer. Tá? Vamos fazer o acabamento aqui, a gente esconde o fio. Ei, que a Leide tá nervosa lá com o pessoal da rua. Não para de latir. Pronto, aqui, ó. Ó, bem arrematadinho, tá? Porque a gente não quer, né, que o nosso fio se solte, tá? Arrematei esse aqui. Depois eu arremato aqui o outro, tá? Daí eu vou voltar com a peça. Aí estamos com a perna da nossa calça prontinha, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora, nós vamos fazer o bolso da calça. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu já fiz um, tá? E já deixei aqui com alfinete, ó, pra depois a gente ver, ó, como é que a gente vai fazer pra decorar um pouquinho e colocar umas florzinhas com as nossas sobrinhas de fio, tá? Ó, então nós vamos começar agora fazendo o nosso bolso pra aplicar aqui em cima na calça. Mas se tu não gosta, não gosta de tanto detalhe, não precisa, tá? Mas de qualquer modo, eu vou fazer o bolso aqui junto, tá? Vamos lá, vamos começar então o nosso bolso com os nossos restinhos de fio. Lembrando que essa peça é pra gente customizar mesmo, aproveitar todo o resíduo de material que a gente tem dos nossos trabalhos e concluir uma peça bem divertida. Então, a gente não tá seguindo sequência de cor, né? Uma perna ficou com uma cartela de cor, a outra ficou com outra. Eu fui aproveitando todo o restinho de fio, tá? É pra ser bem divertido mesmo e vai ficar algo único, bem exclusivo. Bem exclusivo. Já estou até enrolando a língua, tá? Vamos começar então o bolso? Vou afastar a calça um pouquinho agora pra gente conseguir ter espaço aqui pra fazer o nosso bolso, tá bem? Bom, eu escolhi aqui esse tom amarelo pra gente começar, tá? E o que eu preciso? Eu preciso dessa medida aqui, ó. Daqui até aqui, tá? Porque depois em volta a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo e aqui a gente vai fazer algumas carreiras de ponto baixo. Então, eu preciso fazer meu bolso dessa medida aqui até aqui, tá? Então, eu vou começar aqui fazendo 24 correntinhas, tá? Como eu já fiz o outro bolso, eu já sei que para esse meu bolso eu preciso de 24 correntinhas.
você pegue a fita métrica, tá? Meça, ou então pegue e faz um tanto de correntinha, ó, como por exemplo, vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver que eu já me perdi, não contei. Pera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ó, tá vendo? Ó. Pega e meça, faz um tanto de correntinha e meça, ó. Por quê? Porque ela ainda vai esticar um pouquinho e a gente tem uma carreira aqui de ponto baixo em volta com o azul para fazer um detalhe, tá? Então, a gente fez as 24 correntinhas, que é o suficiente para o meu bolso. Vou levantar uma aqui para iniciar o meu primeiro ponto alto. E vou fazer aqui no mesmo espaço, ó, um ponto alto, tá? Então, eu tenho 2 pontos altos na primeira correntinha. Vou dar uma laçada, vou falhar uma correntinha e no seguinte eu vou colocar de novo 2 pontos baixos, tá? 2. Falho um, na seguinte, de novo, 2 pontos baixos. Pra gente ter o mesmo padrão de ponto da perna da nossa calça, tá? Falho um, de novo, 2 pontos baixos. Aliás, desculpa, gente, 2 pontos altos. Tá? Eu tô com ponto baixo na cabeça, não sei por quê. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem bem, tá? Então, é isso aqui, ó. Tá? A gente vai, ó, falha uma correntinha, aqui uma correntinha, e na segunda aqui, 2 pontos altos, tá? Ui. Isso. E a gente vai fazer assim até o final, tá? E nas demais carreiras a gente vai fazer exatamente como foi a calça, tá? Mas eu vou terminar aqui esse tantinho e eu volto pra gente fazer a carreira de cima. Ó, aqui está pronta a primeira carreira. Vamos levantar aqui 3 correntinhas. E nós vamos fazer o seguinte, ó. Um ponto alto aqui e o outro aqui, tá? Ó, fechamos 3, tá? Agora a gente pula 2 pontos altos e no intervalo nós vamos fazer 2 pontos. E assim a gente vai fazendo por toda a carreira. Nós vamos trabalhar assim por 9 carreiras, tá? Deixa eu até contar aqui, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu virar aqui o nosso bolso. Nós vamos trabalhar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por 9 carreiras, tá? Quando chegar aqui na 10ª carreira, a gente vai fazer um detalhezinho. Então, por 9 carreiras, a gente vai trabalhar esse padrão aqui, tá? Ó. Eu falo bastante, né? Ai, se eu falar demais, vocês coloquem aí nos comentários, que daí eu vejo se eu começo a falar menos, tá? Eu sou muito faladeira, gente. Eu adoro falar. Tá, ó, vamos lá. Por isso que os vídeos ficam longos, né? Eu falo muito. Ó. Mas eu tô aprendendo, tá? Então eu vou melhorando devagarinho. Se vocês acharem que eu falo demais, é só me dizer que não tem problema nenhum, que eu dou um jeitinho de falar menos, tá? Prometo. Ó, vamos lá. 2. E agora, 1 e aqui, 2 e o ponto aqui, ó, pra fechar com 3. E aí, a gente vira, levanta 3 correntinhas, um ponto alto, porque agora a gente precisa de 2, a gente falha e, ó, 2. E a gente vai trabalhar assim as 9 carreiras, tá? Eu vou fazer aqui o meu bolso, ó, e aí eu volto em seguida, quando eu tiver com 9 carreiras, eu volto pra gente fazer o detalhe do nosso bolso final, tá bem? Fizemos aqui as nossas 9 carreiras, tá? Estamos com o nosso bolso aqui quase pronto, só falta o acabamento dele. Mas vocês viram que o meu bolso aqui, ele tem
essa pontinha. Então, o que que eu fiz para poder encaixar nessa pontinha? Eu trabalhei da seguinte forma, ó. Eu quero que ele fique assim, ó. Tá vendo, ó? Com essa pontinha aqui. Então, o que que eu fiz? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui meu trabalho. Eu fiz um ponto baixo e uma correntinha, tá? Deixa eu aumentar aqui, dar um zoom aqui para fazer pertinho de vocês. E aí, eu vou trabalhar ponto em cima de ponto, ó, com meio ponto alto. Uma laçada, puxa e tira tudo junto num só. Vou trabalhar assim em cima de desses 6 ganchinhos aqui, ó. Vamos lá. Nós já fizemos 4. 1, 2, 3, 4. Agora, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos mais. Pronto. Aqui é o meu meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui eu não vou trabalhar, porque eu fiz agora aqui, ó. Não é nem um ponto, meio ponto alto. É um ponto baixo, ó. Meio ponto alto, meio ponto alto. E nesse aqui, no primeiro, nós vamos trabalhar, então, em ponto baixo. Agora, nós vamos fazer o seguinte. 1 ponto alto, 2, 3, 4, 5. E aqui, eu vou fazer o meu ponto baixo. E agora, vou seguir fazendo os meus meios pontos altos até o final da minha carreira. Quase lá, ó. E aí, eu tenho aqui a pontinha. Só mais um pouquinho que eu tô quase terminando. E aí, a gente vai trocar de fio para fazer o detalhe final aqui do nosso bolso. Só um pouquinho que eu já estou terminando. Vou concluir aqui, cortar o meu fio e eu volto pra gente terminar aqui esse acabamento. Ó, tá vendo? Ó, deu a pontinha, tá? Agora aqui, corto o fio. Ó, e puxa, tá? Agora, nós vamos usar o fio escuro para trabalhar em ponto baixo, tá? Eu vou me ajeitar aqui e aí eu volto. Pronto, troquei aqui, peguei a bolinha maior aqui de fio, ó. Vamos dar uma laçada, tá? E a gente vai começar trabalhando aqui, ó. Pontos baixos, tá? Para fazer um acabamento azul aqui da nossa peça, tá? Aqui, ó. Vamos lá. Já vai, aproveita e vai escondendo o fio, tá? Ó, vamos lá. Vamos escondendo o fio. Aqui. Aqui. E aqui. Isso aí. Mais um pouquinho. É só para dar um detalhe, né, do azul, que é uma cor predominante, até mesmo os detalhes na calça. Então, para ficar bonito, eu quis fazer esse detalhezinho aqui. Aí, pronto. Fizemos aqui o último ponto alto, ponto baixo desse lado. O que eu vou fazer agora? Eu vou levantar uma correntinha e lembra que para fazer a quina aqui do meu trabalho, eu sempre faço um ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar da seguinte maneira, ó. Eu vou trabalhar meio ponto alto em cima desses pontos, desses meios ponto altos que eu fiz antes, ó. Por toda essa parte aqui da pontinha, ó. Tudo isso aqui eu vou trabalhar com meio ponto alto, tá? Vamos lá, mais um pouquinho. Opa, aqui escapou. Mais um pouquinho. Ui. Aqui. Aqui. Ó. 1, 2. Aqui eu tenho, ó, 1, 2. E aí, de novo, nós vamos trabalhar o meio ponto alto. Por quê? Porque eu quero essa pontinha, entendeu? Eu quero uma pontinha maiorzinha, ó. Então,
Aqui eu coloco 2 correntinhas ou uma, o que tu preferir, para ficar uma pontinha maior, tá? E vamos seguindo no meio, ponto alto. Só nessa parte aqui do bolso, tá? Só pra mim fazer esse biquinho aqui direitinho, tá? Vamos lá. É Lady latindo, é máquina de lavar batendo, é porta de entrada, Jesus amado. É barulhão da casa que tem vida, né? Não é assim mesmo? Ó, vamos lá. E agora eu vou continuar aqui com ponto baixo e vou trabalhar até aqui com ponto baixo, ponto sobre ponto aqui. Aí depois eu vou fazer aqui mais 5 carreiras. 5? Deixa eu até conferir aqui, ó. Vamos conferir aqui no bolso. Ó, 1, 2, 3 carreiras de ponto alto, tá? Então, ó, vamos concluir aqui com ponto baixo, e não é ponto alto, gente, vocês me desculpem, eu tô muito atrapalhada hoje. É 3 carreiras de ponto baixo, tá? Por favor, vocês me desculpem, tá? Eu não vou deletar esse vídeo pra gravar de novo, porque é assim mesmo, tá? Vamos lá. Ó. Opa, escapou. Insto aqui no canto e agora voltamos para o ponto baixo, tá? Vamos fazer aqui em volta ponto baixo. Tá? Contornar todo o nosso bolso com ponto baixo. Nós vamos fazer isso até aqui. E depois a gente vai fazer mais 3 carreiras de ponto baixo e o nosso bolso daí tá pronto, tá bem? Já volto aqui com o nosso bolso prontinho. Tô aqui, ó, nosso bolso está pronto, tá? Nosso bolso fica assim, deixa eu aproximar um pouquinho, tá? E o que a gente vai fazer daí, tá? Eu prendo eles assim com alfinete, ó, pra depois poder costurar ou colar, tá? Aí vai ficar a critério de vocês. Eu não coloquei o alfinete na nossa lista de materiais, porque é algo que a gente sempre tem, né? Ó, aqui, ó. A pontinha, bem aqui na pontinha, ó. Tá? Aqui. Vamos prender aqui. E vamos prender aqui. Tá? Pra gente depois ter uma ideia da onde a gente pode costurar, tá? Você pode colar ou costurar. Eu fiz aqui umas florzinhas, tá? E eu tenho vídeo aqui no canal ensinando a fazer essas florzinhas, eu vou colocar o link pra vocês, tá? E no último vídeo do canal também tem o saco, né, a mântica de crochê, onde eu ensino a fazer essas florzinhas. Mas é uma opção, ó, pra ficar decorado, tá? Mas fica a teu critério. Tá? Daí dá pra costurar também ou colar, tá bom? Eu já deixei um aqui à mostra, ó. O outro bolso, ó. Tá? Já aprendi aqui com alfinete, ó. Eu vou costurar depois. Não vou costurar aqui no vídeo porque não tem mistério, tá? Pode costurar com linha reta, ó. Tá? Agulha do tom aqui do acabamento e linha reta. É o que eu vou fazer, tá? Eu vou costurar, tá bom? E agora nós vamos arrumar aqui a parte da frente do nosso bolso, ó. Aqui, ó. Opa, espetei minha mão porque eu já deixei aqui as florzinhas pregadas com alfinetes, ó. Nós vamos fazer isso aqui, ó, tá? É bem simples, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui o nosso fio azul ou o fio que tu preferir, a nossa agulha de costura ou acabamento, que foi quando a gente iniciou fazendo a nossa calça, tá? A gente coloca aqui, ó, puxa o fio, no caso aqui, eu não consegui puxar ainda, vamos cortar aqui e vamos colocar aqui na agulha. Tem que ser uma agulha de ponta, porque a gente vai fazer uma espécie de costura, tá? Ai, gente, eu tô apanhando aqui pra colocar o fio na agulha. Aqui.
Eita! 2 horas, 2-0 pro fio pra mim. Haha, consegui. 2-0 pro fio, gente. Tô apanhando do fio. Eu não vou cortar, tá? Eu vou deixar aqui do ladinho e vocês vão entender por quê, tá? Eu vou começar aqui, ó, tá? Daqui dessa pontinha, ó. Vamos lá. Ó. Vou puxar e vou deixar um tanto de fio aqui pra mim poder trabalhar, tá? Eu vou aproximar porque daí acho que fica mais fácil, tá? Vamos lá. Ó. Vou começar fazendo isso aqui, ó. Vou passar aqui no mesmo buraco meu fio e aqui, ó. A linha eu vou deixar aqui por trás, ó. Vou puxar. Isso aqui é bem simples. Quando não dá nó, quando tu não apanha da agulha, como foi o meu caso, ó. Vamos lá. Tu vai dar uma distância, tá? Tenta dar uma distância igual para todos os pontos e tu vai passar assim, ó. É um bordado, quase que um bordado que a gente vai fazer, tá? Ó. Aqui, segura o fio e passa a agulha, ó. O fio atrás da agulha, tá? Vamos lá. Ó. E a gente vai fazer assim toda essa parte aqui. Ó. Deixa eu virar aqui assim que fica melhor, ó. Ó. Segura o fio, dá a mesma distância e vai com a agulha, tá? É um caseado. Opa! Passei fora do fio, ó. É um caseado, tá? O que a gente tá fazendo aqui nada mais é do que um caseado. É como se a gente estivesse fazendo um caseado de pano de prato. A diferença é que eu não estou fazendo aqui com a agulha de crochê, tá? E tô fazendo com uma agulha de acabamento, uma agulha de costura. Como o jeans é um tecido mais grosso e aí pode machucar bastante a mão e tal, eu preferi fazer assim, tá? Ó. E a gente vai fazer até o finalzinho aqui, ó. Vamos lá. Mais um pouquinho. Estamos quase aqui no final, ó. Mais um pouquinho. Lembrando de dar uma distância semelhante, tá? Ó. Mais um pouco. Aqui. Ó. Puxa aqui pra fazer bem no pertinho aqui do detalhe do jeans. Pronto, ó. Chegamos aqui o último pontinho. Vamos lá. Por isso que é bom deixar um bom pedaço de fio, tá? Para que a gente consiga chegar no finalzinho aqui. Pronto, o que que eu vou fazer agora? Eu preciso arrematar, então eu vou fazer um pontinho aqui, ó. Para que não se abra, tá? E aí eu vou tentar vir aqui no canto, ó. Por dentro do meu bolso. Ó. Puxa e vai de novo, bem do ladinho aqui pra não ficar grosseiro, tá? Cuidado pra não acabar costurando o que não deve na parte de trás, né? Ó. Aqui. Pra gente arrematar bem esse fio, ó. E aqui no meio a gente, ó, enfia, porque aqui tem um vãozinho, ó. A gente consegue empurrar. Ó. Pronto. Agora a gente arremata aqui, ó, e aqui não vai soltar, tá? Bom, agora o que que a gente vai fazer? Eu quero esse detalhe aqui, ó, na minha peça. Então, como é que eu vou fazer? Vou pegar minha agulha de crochê, tá? Que a gente trabalhou toda a nossa peça até agora. Vou levantar o fio e aqui, ó, atrás, ó, eu vou enganchar minha agulha e vou fazer o seguinte, vou levantar 1, 2, 3 correntinhas. Na primeira, eu coloco a agulha, puxo uma laçada e faço um ponto baixo. Sabe o ponto picô?
a gente vai fazer aqui, trabalhar com ponto picô. 1, 2, 3. Aí eu venho aqui, laçadinha. E vamos lá, ó, de novo. Ó, nosso ponto picô. A gente tá ficando escuro e com o jeans aqui tá ficando difícil de enxergar, né? Tá vendo, ó? Ponto picô. Vamos de novo. 1, 2, 3. Puxa aqui embaixo no último e faz um ponto baixo, ó. Ponto baixo, 1, 2, 3. Aqui eu enfio a agulha, puxo e temos mais um ponto picô. E a gente vai fazer assim até o final aqui, ó, tá? Até aqui. E aí a gente vai esconder o nosso fio como a gente já fez aqui antes, tá? E aí vai ficar desse jeitinho aqui, ó, tá? Ui! E aí, se tu quiser, a mesma coisa com... Deixa eu baixar, que agora ficou demais. E aí, se tu quiser colocar a florzinha, costura com agulha, linha reta, ou então tu cola, tá? Eu vou concluir agora todos esses acabamentos aqui, e aí eu volto pra que a gente veja como ela ficou pronta, tá? Vou costurar o meu bolso aqui tudo, tá? Com agulha e linha de costura reta, tá? Eu não vou colar, eu não gosto de colar. E se tu quiser, pode usar uma pérola no miolinho aqui da tua peça, tá bom? Das florzinhas. Eu vou concluir aqui a calça e eu volto com ela prontinha pra gente. Mas basicamente é isso, tá? É esses bolsos da frente e os bolsos de trás e as pernas pra gente personalizar a nossa calça, tá? Vou terminar aqui e aí eu volto com ela pronta. Eu já costurei aqui as florzinhas, ó. Apliquei umas pérolas, porque vocês sabem que eu amo pérolas, né? Mas aí fica a critério de vocês, se vocês querem fazer esses detalhes, tá? Eu aqui acabei costurando, ó, com o próprio fio que a gente trabalhou a peça. Eu acabei não usando a agulha, essa linha de costura aqui, ó, tá? Se vocês quiserem, fiquem à vontade, podem usar. Mas eu me senti mais confortável usando essa linha aqui, o fio que a gente trabalhou. O fio com Tex 295, tá? Fica mais resistente, eu me senti bem confortável, tá? Ó, aqui o bolso, tá? Assim ficou os nossos bolsos. E a perna da nossa calça, ó. Aqui a perna da nossa calça. Assim fica uma bermuda que tava esquecida, né? Praticamente esquecida num cantinho. A gente transformou numa peça bem bacana para usar nesse verão. Agora é primavera, fica bem legal com uma camiseta, uma camisa branca, um salto alto. Aí fica a critério do gosto de cada um, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Semana que vem nós vamos ter um top para combinar com essa calça, para ficar um conjunto bacana, tá? Então vão guardando aí, ó, que ainda sobrou, ainda tenho sobrinhas de fios e nós vamos novamente usar sobras de fios, tá? Então vão recolhendo aí as sobrinhas de fios de vocês, porque semana que vem a gente vai ter um top bem colorido usando essas sobrinhas de fio para usar com essa calça aqui bem verão, bem alegre, tá? Se gostarem do vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal, tá? Compartilhe com os amigos, me sigam nas redes sociais, né? No Instagram, Fujiu Kikoshê. E é isso. Uma ótima semana e a gente se vê no vídeo da semana que vem, no sábado que vem. Um beijo grande e até o próximo vídeo.